Som, som, som. Você me ouve. E agora, você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui para a gente resolver juntos a questão 33 do Enem de 99. É antiga, mas vale a pena. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você em 3, 2, 1. Vem! Questão do Enem. A gente começa de trás para frente. Se por economia abaixarmos o fogo sob uma panela de pressão logo que se inicia a saída de vapor pela válvula, de forma simplesmente a manter a fervura, manter a ebulição, o que vai acontecer com o tempo de cozimento? Bom, se você se lembra das mudanças de estado físico das suas aulas de calorimetria, você nem precisa olhar o resto do enunciado. Você pode ir direto para a alternativa correta. Mas, se você não está com a memória tão boa, vamos olhar o que está aqui em cima? Vem, a panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do que em panelas convencionais. Sua tampa possui uma borracha de vedação que não deixa o vapor escapar, a não ser através de um orifício central sobre o qual assenta um peso que controla a pressão. Quando em uso, desenvolve-se uma pressão elevada no seu interior, e essa pressão elevada é justamente o segredo para a coisa cozinhar mais rápido. Para sua operação segura, é necessário observar a limpeza do orifício central e a existência de uma válvula de segurança, normalmente situada na tampa. O esquema da panela de pressão e um diagrama de fases da água são apresentados abaixo. Aqui a gente tem um desenho bem simplório da panela de pressão. Qual que é a ideia? O vapor que vai surgir por conta da ebulição da água, dessa mudança de estado físico, ele fica confinado aqui dentro. E ao ficar preso aqui dentro, ele está macetando a água. A pressão aumenta. E esse aumento de pressão provoca uma mudança na temperatura de ebulição da água. Como assim? Dá uma olhada no gráfico aqui do lado, que é o diagrama de fases da água. O que é esse gráfico? É um gráfico de pressão no eixo vertical, temperatura no eixo horizontal, e dependendo da combinação de pressão e temperatura, você consegue prever qual é o estado físico da água. Como assim? Se você pegar, por exemplo, uma temperatura de 40 graus Celsius e pressão de 1 atm, é esse ponto. E esse ponto está na região do líquido. Então, para uma pressão de 1 atm e temperatura de 40 graus Celsius, água no estado líquido. Se você pega agora, por exemplo, uma pressão de 1 atm e temperatura de 140 graus Celsius, a água vai cair naquela região. A água vai estar na região do vapor. E se porventura, por uma coincidência do destino, o seu ponto cair exatamente em cima da curva, por exemplo, pressão de 1 atm e temperatura de 100 graus Celsius, você encontrou a temperatura da mudança de estado físico. Porque nesse ponto aqui eu tenho líquido e vapor coexistindo. Essa temperatura de 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição ou de condensação da água. A água vira vapor a 100 graus Celsius, vapor vira água líquida a 100 graus Celsius. Ok? Com base nessas informações, que não vão ser tão úteis para essa questão, porque tinha uma questão anterior que envolvia esse texto, vamos atrás da alternativa correta? O que o enunciado disse? Que a fervura já começou. A água já está passando para o estado gasoso. Então a gente já tem uma mudança de estado físico acontecendo. Durante as mudanças de estado físico, temperatura permanece constante. Lógico, a gente tem que considerar que a pressão é constante, que é uma substância pura, mas isso é a realidade de todos os exercícios que cruzam seu caminho no vestibular. As exceções a gente não tem aparecendo. Então você se lembre que durante mudança de estado físico, a temperatura permanece constante. Então, quando a água estiver fervendo dentro da panela de pressão, que vai acontecer para um valor maior do que 100 graus Celsius, porque 100 graus Celsius é o valor da temperatura quando a pressão é de 1 atm. Lá dentro a pressão é maior. Pressão, por exemplo, de 2 atm. Se a pressão for de 2 atm, dentro da panela a água está fervendo a 120 graus Celsius. Por isso que agiliza o cozimento, porque os alimentos estão mergulhados numa água mais quente, acelera as reações químicas. Então vamos imaginar que lá dentro da panela a água está fervendo a 120 graus Celsius. Durante mudança de estado físico, a temperatura é constante. Então, se você vai lá e no momento da fervura diminui a chama que está sob a panela, você faz sair menos gás ali da boca do fogão, isso não vai afetar o tempo de cozimento. Por quê?
Porque a temperatura da água dentro da panela não está sendo afetada por aquela chama. Aquela chama ela vai influenciar em quanto tempo demora para aquela água desaparecer de dentro da panela, para ela passar completamente para o estado de vapor. Mas a temperatura, se a chama é baixa ou se a chama é alta, vai continuar a mesma, porque durante mudança de estado físico não tem mudança de temperatura. É até uma dica financeira para você. A partir do momento que a água começou a borbulhar, coloque a chama no mínimo. Você vai economizar gás de cozinha fazendo isso. Bom, como o tempo de cozimento não vai ser alterado, a única alternativa possível para a gente é a letra E, a nossa alternativa correta. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!